mais uma forcinha aí de pé ainda. Pega a sua Bíblia, abra em Êxodo capítulo 17. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 16. Aí depois nós vamos orar, nos assentar. Mais adiante eu quero ler também o 18 até o 12, mas não vai ser agora no começo. Vamos primeiro ler Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8, nessa série de pregações que estamos fazendo, chamada Verdadeiramente Livres, tratando da libertação do povo de Deus do Egito, e que diz muito a respeito da libertação que Deus faz na nossa vida, diz muito a respeito da nossa peregrinação até a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. Por isso que nós pregamos o Velho Testamento. Então, diz assim o verso 8, a partir do 8 do capítulo 17: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Gente, cimo do outeiro é no alto do monte, tá? No alto do morro lá, eles subiram bem alto para poder avistar. Isso que é o cimo do outeiro. Verso 11: Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Feche os seus olhos, peça a Deus para falar com você. Senhor, nós dependemos de mais do que inteligência para entender essas palavras. Precisamos do Espírito do Senhor aplicando essa palavra no nosso coração. Portanto, dá-nos perfeito entendimento agora e crescimento espiritual diante dessa palavra, que nós possamos ser edificados para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. O título dessa mensagem é: Quem é você em Refidim? E tem um ditado que diz: quem é você na fila do pão? Eu estava vendo um vídeo e uma pessoa tentava explicar para um estrangeiro o que significa isso para nós, né? Esse ditado popular: quem é você na fila do pão? Né? E ele dizia assim: olha, porque brasileiro come pãozinho de manhã, né? Come pão francês, né? Vai na padaria comprar pãozinho. E quando ele chega lá na padaria, você tem que pegar a fila. Não interessa quem é você, você vai pegar a mesma fila. Então a pergunta é: quem é você? Assim, aqui na fila do pão é todo mundo igual. Como assim? Quem é você na fila do pão? E essa pergunta, quem é você? Ela é uma pergunta central na Bíblia. Ela é uma pergunta central aqui nesse texto. É uma pergunta central aqui nesses 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. São os livros que foram escritos por Moisés e foram escritos e entregues ao povo de Deus enquanto esse povo caminhava em direção à terra prometida. Irmãos, por que eles precisavam saber quem eles eram? Porque durante 430 anos o povo de Israel morou numa terra que não era deles. Eles moraram num lugar que não era o lugar onde era o objetivo de Deus que eles morassem. Eles moraram no meio de um povo totalmente idólatra.
E o pior, aquele povo dominava sobre eles. Eles eram oprimidos naquele lugar. Aquele lugar fez muito mal para a identidade do povo de Israel. Um povo que já não sabia muito bem quem eles eram. Um povo que já nem conhecia mais o seu próprio Deus. Eles, como escravos ali, perderam muito da sua identidade. E Deus quer então, através dessa palavra, que começa aqui Gênesis, depois Êxodo e vai adiante, Ele quer mostrar para eles quem eles são. No livro de Gênesis, que nós já tivemos a oportunidade de pregar, se por acaso você não viu essas pregações, acessa lá nosso YouTube, acessa lá no nosso aplicativo, você vai encontrar todas as mensagens do livro de Gênesis. Você vai ver que desde o começo, o objetivo de Deus não foi apenas tratar com o povo de Israel, mas foi ser conhecido em toda a terra. Quando Deus chamou Abraão, que é o pai de Israel, o pai dessa nação, Ele diz a ele: Abraão, eu vou abençoar você maravilhosamente, eu vou abençoar inclusive quem abençoar você, só por tabela eu já vou abençoar o camarada, mas eu estou fazendo isso, eu estou separando você, por quê? Porque eu vou te abençoar, mas ser tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Porque Deus tinha esse propósito de que através daquela semente, através daquele povo, todas as famílias da terra pudessem ouvir e conhecer quem é o Senhor. É por isso que Deus tira o povo de Israel do Egito, para constituir eles como uma nação e fazer deles uma nação que mostraria às outras nações quem é o Senhor. Conhecendo o Senhor em todos os feitos que nós vimos aqui, tudo aquilo que nós já pregamos, tudo aquilo que Deus fez ali no Egito, conhecendo o Senhor, o povo de Israel começou a pensar na sua identidade. Sabe, você também, irmão, nós também, nós entendemos quem nós somos quando nós conhecemos a Deus, porque Deus, Ele é a referência. Sabe o que é uma referência? É como eu dizia aqui de manhã, você olha para mim aqui, a maioria das pessoas costumam dizer que eu sou alto. O pastor é alto. Mas se eu colocasse aqui do meu lado um jogador de basquete da seleção americana, você não diria mais que eu sou alto, você diria que ele é alto. Então nós só sabemos mesmo quem nós somos, nós conhecemos as dimensões da nossa vida, nós sabemos quem nós somos de verdade, a nossa identidade, quando nós conhecemos a Deus, porque aí nós temos uma referência. Porque se você não conhece a Deus, você acha que você é bom. Se você não conhece a Deus, você acha que você é justo. Se você não conhece a Deus, você acha que você é perfeito, você acha que você merece. Mas quando você conhece a Deus, aí você diz: ah, não tem jeito, é incomparável, eu não tenho como, eu não posso me comparar. Diante de Deus eu não posso me chamar de justo, diante de Deus eu não posso dizer que eu sou bom, diante de Deus eu estou perdido. E é Deus quem se revela. Veja que Ele se apresentou. Esse cenário aqui do Êxodo, Deus se apresenta de uma forma tremenda. Você vai ver Ele se apresentando pessoalmente a Moisés, você vai vê-lo se apresentando pessoalmente ao seu povo, você vai vê-lo se apresentando em juízo com o povo do Egito. E Deus então revela a sua grandeza, revela quem Ele é. Mas quando Deus se revela, irmãos, quando Deus se revela, aí Ele revela também quem somos nós. Eu disse que o título da mensagem: quem é você em Refidim? Porque esse lugar onde eles estão se chama Refidim. E em Refidim algumas coisas muito importantes acontecem. Uma coisa muito importante que aconteceu foi pregado aqui na semana passada, que foi o momento aqui, você voltando aí um pouquinho na sua Bíblia, mantém sua Bíblia aberta para você acompanhar, voltando um pouquinho aí, você vê que no começo do capítulo 17, o verso 2 diz que aquele povo contendeu com Moisés. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Esse momento aqui foi pregado aqui na semana passada, que essa palavra, esse contender, ele tem um aspecto jurídico, ele tem um aspecto de alguém que está reivindicando direitos. É alguém como se alguém chegasse e dissesse: vou levar você na justiça, porque você não está me dando aquilo que me é de direito. Contenda é uma palavra jurídica.
E aí, ao contender o povo com Moisés e cobrar os seus direitos, que eles pensavam que tinham direito, Moisés adverte eles: por que é que vocês estão contendendo comigo? E por que é que vocês estão tentando ao Senhor? Ou seja, vocês não estão entendendo o que é que vocês estão fazendo, quando vocês estão reivindicando como se fosse direito o que vocês estão falando. E é interessante que Moisés vai clamar ao Senhor, e Deus responde a Moisés e fala assim: Moisés, então o negócio é o seguinte, o povo está contendendo, não é mesmo? O povo está clamando por justiça, né, Moisés? Então vamos fazer o negócio direito, vamos chamar todo mundo para o tribunal. Porque o que ele faz aqui ao dizer, chame os anciãos, se você se lembra da pregação da semana passada, você se lembra, chame os anciãos. E os anciãos estão ali. Quem que são os anciãos? Os anciãos é a liderança, os príncipes de Israel. Aquelas autoridades faziam com que aquele momento se tornasse mais solene, se tornasse mais oficial. Então ali estavam os anciãos, e ali estava também Moisés. E Deus disse a Moisés: você vai para lá e você vai levar a vara, o bordão de Deus para lá. Você vai levar aquele bordão para aquele lugar. Então eu queria que você imaginasse que você é o povo de Israel, e que você então agora está chegando para aquele lugar. Moisés chama o povo: vem todo mundo, aqui estão os anciãos, aqui está Moisés. O que Moisés está segurando, gente? Moisés está segurando o bordão de Deus. E aí você pensa: o que é que está acontecendo? Eu, se estivesse chegando ali, você está imaginando você chegando e olhando aquela cena? Estão lá os anciãos, está Moisés está segurando o bordão. Eu já teria dado um frio na espinha, as pernas já iam começar a tremer, irmão. Sabe por quê? Porque o bordão de Deus na mão de Moisés significa o juízo de Deus. Porque foi com aquele bordão que Deus executou o juízo contra o povo do Egito. Você se lembra? Era aquele bordão que feria água, era aquele bordão que tantas vezes foi estendido para juízo contra o povo do Egito. E aí o povo de Israel diz: Deus está sendo injusto conosco, você está sendo injusto conosco, Moisés, nós queremos justiça. E Deus fala: é mesmo? Então vocês querem justiça? Então vem cá, para vocês verem a minha justiça. Irmãos, eu ia chegar ali a ver a morte. Moisés, eu ia saber, ao me deparar com a presença do Senhor ali, com o significado daquele bordão nas mãos de Moisés, eu ia saber, agora já era. Mas o interessante é que Deus naquele momento revela ali, a gente vai ver dois povos sendo revelados aqui, dois tipos de pessoas sendo revelados, porque ali Deus faz algo extraordinário, porque Deus é o Filho de Deus, e Ele diz ao povo: olha isso, e Ele fere a rocha, aquela rocha, a Bíblia nos revela que Ele era a rocha espiritual que seguia aquele povo, era Jesus Cristo. E quando a rocha é ferida, vem água, e eles tomam daquela água. Deus havia dito: eu estarei na rocha. Então quando a rocha foi ferida, Deus foi ferido. Aquele bordão que representava a justiça de Deus, se fosse apontado para o povo, então deixa Deus fazer justiça a você. Irmão, tenha sabedoria quando você clamar pela justiça de Deus. Tenha sabedoria. Se Deus fosse justo com você, sabe, quando você está numa demanda com alguém, e aí você fala: eu quero que Deus julgue. Cuidado, irmãos, é pesado falar assim, porque o Senhor Deus não nos ensina a amaldiçoar. Ele diz: abençoai, não amaldiçoeis, porque Deus é quem executa a justiça. Porque se Ele virar o bordão dele para você e para mim, a gente está no sal. Mas o que Deus manifesta ali é um povo redimido. Ele diz: olha, para que vocês que não merecem sejam recebidos na minha presença, e eu possa tolerar vocês nos seus pecados, e eu possa continuar caminhando com vocês até introduzir vocês na terra prometida. E você pode traduzir isso para a nossa caminhada para chegar ao céu, porque Deus tem sido paciente com você, não tem? Comigo, nos nossos pecados, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades.
no momento em que nós devíamos ser mais fiéis a Deus, nós tantas vezes envergonhados diante do Senhor, às vezes ficando assim muito revoltadinhos com as coisas que acontecem, isso foi uma injustiça, como se Deus não estivesse cuidando de nós, e dizemos: Deus, eu queria um tribunal, eu queria que fosse feita justiça. Irmão, que falta de sabedoria, porque Deus, Ele na sua misericórdia, Ele exerceu justiça, Ele exerceu vingança, mas essa vingança foi sobre Jesus, para que não caísse sobre você, para que não caísse sobre mim. João capítulo 19, verso 34 diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando Jesus foi ferido na cruz, ali o sangue foi derramado e a água foi derramada. Eu me lembro que Jesus disse, certa vez, diz a palavra de Deus, no último dia da festa, disse Jesus: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e aquele que vier a mim, eu lhe darei da água da vida, e do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra de Deus diz que isso Ele dizia com respeito ao Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Então Jesus Cristo ali manifestado, prestes a ser entregue por nós na cruz, dizia: eu tenho água para vocês. Assim como aquele povo recebeu água no deserto, nós também recebemos a água do Espírito Santo. Isso revela o povo de Deus. O povo de Deus é convertido por Jesus Cristo através do Espírito Santo, essa água viva que entrou na sua vida. Então em Refidim Deus revela um povo perdoado, um povo resgatado, gente injusta, mas por quem Jesus intercedeu, e naquela atitude de entrega na cruz, aquela ferida aguda que Ele recebeu nas mãos e nos pés, fez com que nós pudéssemos ser salvos e tivéssemos a sede da nossa alma saciada. Mas ali em Refidim se revela também um outro povo, e é interessante a gente pensar como funciona a mensagem do Evangelho, porque a palavra de Deus chega às pessoas, e a grande parte das pessoas no mundo já ouviram o Evangelho, mas a palavra de Deus não tem o mesmo efeito nas pessoas. Eu já ouvi muitas vezes, você também já deve ter ouvido, talvez você fale isso de você mesmo, mas eu entendo quando a pessoa diz assim: eu vim para a presença de Deus pela dor. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu vou te falar uma coisa, que não foi só pela dor que você veio, não é pela dor. Você sabe por quê? Com todo respeito e amor, não foi pela dor. Sabe por quê? Porque a dor se abateu sobre o Egito, naqueles momentos em que Deus estava manifestando. O povo do Egito tinha certeza que aqueles deuses que eles serviam não eram deuses de verdade. Deus destruiu a moral de todos aqueles deuses. Deus arrebentou com qualquer esperança que os egípcios pudessem ter em qualquer divindade, de Faraó às divindades que eles acreditavam lá. Tudo foi humilhado. Eles sentiram a dor tão forte que a Bíblia diz que não havia nenhuma família, nenhuma casa em que não houvesse choro naquela noite em que Deus matou todos os primogênitos. Que dor! No entanto, os egípcios morreram tentando destruir o povo de Deus. Eles se levantam outra vez depois do choro e eles dizem: vamos pegar eles, peguem as armas, peguem os cavalos, eles não podem escapar de nós, eles são nossos escravos, eles não são nada, nós temos que acabar com eles. E eles vêm, irmão, a dor não é suficiente para levar uma pessoa a Cristo, mas o que levou você a Cristo não foi apenas a dor. Sim, a dor, todos nós passamos por dores, mas foi o amor de Jesus Cristo. Foi Jesus chegar para você e dizer assim: mas olha, apesar de tudo, eu amo você, apesar de você não merecer, eu amo você, como Ele fez com Israel ali diante da rocha em Refidim. Ele diz: olha, vocês ainda me provocam, vocês ainda têm coragem de me provocar, vocês me chamaram para um tribunal, e eu fiz o tribunal para vocês, e eu mostrei para vocês a vara da minha justiça, e mostrei a vocês como dói, mas dói em mim, para que você seja perdoado. Sabe, o amor de Deus é que nos constrange. Nós somos salvos pelo amor de Deus. A dor não leva ao arrependimento. E o que nós estamos vendo aqui em Refidim é um outro exemplo de obstinação, de dureza de coração. Um povo que não é o povo de Deus, aqui representado pelos amalequitas.
É interessante porque eles sabiam, irmãos, o que Deus tinha feito. Eles também, aquela notícia do que Deus tinha feito no Egito, aquilo repercutiu no mundo todo. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Todo mundo sabia que tinha tido pragas terríveis no Egito. Todo mundo sabia que o Egito estava quebrado. Todo mundo sabia que Deus tinha tirado um povo lá, aberto um mar para o povo passar. Eles tinham visto o poder de Deus, mas o coração obstinado de Amaleque mostra um outro tipo de povo. Esse povo, e aí o que eu estou dizendo, né? Quando Deus se revela, Ele também revela quem somos nós. E a revelação de Deus aos povos naquela região, especialmente sobre Amaleque, revelou Amaleque como um povo maligno, um povo perverso, um povo mau, um povo que não seria alcançado pela graça e pela salvação de Deus. E o que a gente vê aqui é interessante. Quando a gente vê essa cena, né? Nós lemos aqui Moisés lá sobre a montanha. Quantos de vocês aqui já ouviram? Eu já ouvi tantas vezes pessoas pregando nesse texto. E qual que é o tema que é central naquela pregação? Dizer assim: olha, irmãos, isso aqui é uma prova do poder da oração, do poder da intercessão. Enquanto Moisés intercedia pelo povo, o povo vencia. Mas quando Moisés não intercedia pelo povo, o povo não vencia. Irmãos, não está escrito isso no texto. Você já prestou atenção? Não fala oração aqui. Eu acredito que Moisés estivesse orando naquela situação. Não imagino que Moisés estivesse lá com o bordão estendido e dando uma olhada na paisagem, pensando na vida, discutindo o que nós vamos fazer depois aqui com Uri, Não, ele possivelmente estava intercedendo, mas o que está no foco aqui, e que é o que está escrito, é que ele está lá levantando o bordão de Deus. Lembra o que significa o bordão de Deus? O que está acontecendo ali é que ele está apontando o juízo de Deus para os inimigos de Deus. E o que está acontecendo ali então é isso: o juízo de Deus contra Amaleque e contra tudo que Amaleque significa. Irmãos, porque não é só aqui uma luta tribal, não é só um momento, isso aqui tem um significado muito profundo, porque Amaleque, ele simboliza uma guerra que vem desde o Jardim do Éden, chega até os dias de hoje, vai até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amaleque, não sei se você sabe, Amaleque é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Lembra que Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, e eles brigavam no ventre já da mãe? Estavam brigando lá dentro, os meninos brigando, gente, dentro da barriga da mãe. Porque, e foi dito aqui, há duas sementes, há dois reinos aqui. E isso é mais do que apenas nações que viriam, mas está simbolizando essa guerra entre as sementes, a semente de Deus e a semente do maligno, entre a descendência de Deus e a descendência da serpente. Você se lembra? Adão caiu, mas Deus levanta então Jesus Cristo como um segundo Adão para gerar um novo povo, que é a igreja. Nós, voltando um pouco, a gente vê ali Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim matou Abel por quê? Porque ele era do maligno, e ele matou. É a tentativa que Satanás sempre faz de destruir a semente de Deus. Então ele matou Abel. Aí Esaú e Jacó, que eu já falei. Nós temos depois Babilônia e Israel. Mais adiante, continuando na história do povo hebreu, você vai ver o que significa Babilônia e o que significa Israel. Você vai ver essa luta. E depois, essa luta, na verdade, é a luta entre o mundo e a igreja, entre aquilo que nós chamamos hoje de mundo, que é um sistema maligno no qual nós estamos inseridos. Nós estamos como aquele povo, irmãos, no meio de uma nação que não é nossa. Nós estamos aqui, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, e nós estamos aqui enfrentando esse conflito que está representado em Amaleque. Amaleque então representa Satanás e os seus seguidores. Mais adiante, Moisés vai falar outra vez a respeito de Amaleque com Josué. Isso já bem lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, a partir do verso 17, quando já está mais perto da entrada em Canaã.
e ele quer lembrar aquelas gerações que tinham nascido ali no deserto, que eles precisavam prestar atenção em Amaleque. Ele diz assim, está escrito assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como ele te veio ao encontro no caminho e te atacou pela frente, não, na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra em que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Irmão, é ou não é uma figura de como Satanás atua contra nós? A Bíblia diz que Satanás, ele ruge como um leão, em derredor, procurando a quem ele possa tragar. Como é que o leão caça? O leão não dispara para o meio da manada, você sabia disso? Você já viu filmagens aí na África, lugares onde tem esses felinos? Ele não ataca a manada, porque se ele atacar a manada reage e ele pode ser ferido gravemente. Se ele tomar lá uma chifrada lá de alguém, se ele tomar um coice de alguém, pode machucar ele não consegue nunca mais caçar. Então ele anda em derredor procurando aquele que parece mais fraco, ele anda em derredor procurando aquele que está mais despreparado, ele anda em derredor procurando aquele que tem menos gás para correr, que está mais distanciado do grupo. E como pesa o coração para mim, de pastor, ver pessoas que negligenciam o alimento espiritual, que é servido cada dia nos cultos que nós prestamos ao Senhor, que é servido no pequeno grupo. Como é triste para mim saber que há muitos crentes que são crentes em Jesus, eu estou falando de povo de Deus, mas que não têm o hábito de ler a Bíblia, não conhecem a Escritura. Como é triste saber que há pessoas que não oram, que não buscam a Deus no dia a dia, que os seus momentos de oração são quando eventualmente está num culto na igreja. Que triste saber, irmão, porque você está na beirada, porque você não deixou de ser povo de Deus, mas você muitas vezes pode ser um alvo fácil para Satanás. É em você que ele está mirando, e eu olho e eu penso, puxa, olha o irmãozinho ali na beiradinha, olha ali na beiradinha, nunca que ele chega para o meio, ele não corre com a gente, ele não se alimenta, ele está aí saracoteando para lá e para cá. Daqui a pouco o leão consegue uma vantagem contra ele, mas você vai ver que Satanás nunca vai desistir, o mundo sempre vai ser contrário a nós, sempre o mundo vai perseguir você, vai fazer a você ofertas para afastar você do povo de Deus, como aconteceu durante muitos e muitos anos em relação a Amaleque. Não foi só nesse momento que houve guerra com Amaleque. Logo depois a gente vai ver em Números, quando a gente estiver vendo Números aí, que junto com Balaão ali, aquele povo que veio contra Israel, Amaleque também estava junto ali com os cananitas para lutar contra Israel. Quando Israel, vocês vão ver, nós vamos chegar mais adiante, ver que o povo desanimou diante da terra prometida e não quis entrar. E parte do desânimo, a Bíblia diz que eles citaram os amalequitas estavam na terra, eles tiveram medo dos amalequitas e uma geração inteira morreu no deserto. Irmãos, eu temo porque nós somos crentes em Jesus, eu não duvido do poder de Deus na sua vida, eu não duvido da sua conversão, eu não duvido de que nós sejamos uma igreja que foi constituída nesse lugar para fazer a diferença. Eu não tenho dúvida da obra de Deus na nossa vida, irmãos. Mas às vezes eu fico olhando que gerações podem se perder por causa de Amaleque, podem se perder por causa dessas questões, desse enfraquecimento, podem se perder por causa de medo, podem se perder porque não creem suficientemente em Deus para entrar na terra prometida. E às vezes nós estamos aí tantos anos, poderíamos alcançar muito mais, mas eventualmente podemos não estar alcançando, porque Amaleque tem sido forte na nossa vida, porque o mundo tem sido forte na nossa vida, porque o apelo das coisas do mundo continua forte, nós temos muitas distrações e nos desviam da centralidade de Cristo, e essa é uma preocupação. Vamos ver várias ocasiões
Amaleque se opondo como o mundo se opõe a nós. Mas eu preciso ser mais agudo ainda com você, para você entender a questão de Amaleque, porque essa cena, ela encontra-se um eco em Apocalipse capítulo 21, em que Deus fala do juízo contra os inimigos de Deus. Apocalipse 21, a partir do verso 6, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Veja que eu disse de povos diferentes, pessoas diferentes reveladas em Refidim. Pessoas diferentes que são reveladas através do Evangelho. O que Deus está dizendo assim? Eu, aquele que tem sede, aquele que me busca, eu vou dar a ele a água da vida, eu vou saciar a sede dele. Ele é meu herdeiro, ele vai herdar todas as coisas. Mas olha o verso 8. O verso 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, irmãos, nós precisamos saber que Deus executa juízo. Deus executa juízo. Deus é juiz. Não adianta tentar fugir. O Evangelho vai revelar quem você é. Quando Deus se revela, quando o Evangelho se revela para você, e você sabe quem é Deus, e você sabe quem é Jesus, e você sabe o que Jesus precisou fazer para dar acesso à salvação para você, e você rejeita Jesus, ou você fica aí, não chove, não molha, não se decide, não adianta você achar que tudo vai dar certo no final. Por quê? Porque é preciso um compromisso com Deus, assim como Deus tem compromisso com você. Você sabe, você precisa ouvir as palavras de Jesus a respeito de você que tem compromisso com Ele. Ele diz que você está na mão dEle, e da mão dEle ninguém pode tomar. Ele diz: eu e o Pai somos um, aquilo que o Pai me deu ninguém toma, da mão do Pai ninguém arrebata, eu e o Pai somos um. Ele diz assim: absolutamente, você que entregou sua vida a mim, jamais eu entregaria você a Amaleque, jamais eu entregaria você a Satanás, e jamais você será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Mas quanto aos incrédulos, que não creem na minha mensagem, quanto aos abomináveis, quanto a todos os que são inimigos de Deus. E aí tem gente que fala assim: não, eu não sou inimigo de Deus, eu sou a Suíça, eu sou neutro, eu sou paz e amor. Não existe isso, não existe em cima do muro, como tem a historinha lá, né? Diz que tinha o muro, umas pessoas do lado de Deus, umas pessoas do lado de Satanás, e gente que estava em cima do muro, e o povo que está do lado de Deus chama: não, gente, sai de cima do muro, vem para cá, assume um compromisso com Deus. E do lado de cá ninguém chama ninguém de cima do muro, né? O Satanás está lá, não chama ninguém. O sujeito em cima do muro vira para Satanás e fala: aqui, você não tem interesse nenhum não, você não chama, esse povo fica me chamando ali, você não vai me chamar não? Aí ele falou assim: para quê? O muro é meu. Se você está em cima do muro, o muro é do diabo. Com Deus é sim, sim, não, não. Porque na hora de vir se entregar por você, Ele não vê assim: vou sofrer só um pouquinho, não, tudo isso não. Não, não, pode pregar só essa mão aqui, a outra não. Não lança não. Não, cusparada não. Jesus aceitou tudo. Quando Ele amou você, Ele foi até o fim, Ele foi radical. Então não existe entrega a Jesus. Eu estou mais ou menos andando com Jesus, estou vendo para ver o que vai dar. Vai dar no lago que arde com fogo e enxofre, segunda morte, é isso que vai dar. Tome uma decisão hoje de seguir a Jesus,
para que Ele dê força. Talvez você fale, eu não tenho força para seguir Jesus, mas você já me ouviu dizer aqui que quando Jesus entra na sua vida, Ele te dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a gerar em você um desejo por Deus, uma vontade de crescer, de modo que a sua vida começa a entrar em ordem, e o que a vida do crente é de fé em fé, de glória em glória, ou seja, de uma fé menor para uma fé maior, de uma glória menor, de uma manifestação menor de Deus para uma manifestação maior de Deus. Nós vamos entrar num crescimento, irmãos. Importa que você cresça em graça e conhecimento da parte do Senhor. Importa que você entre no processo de santificação e de melhora. Importa que hoje você seja melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque amanhã você estará ainda mais perto de Deus. É um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então Deus executa juízo. E eu pergunto para você, quem é você na fila do pão? Quem é você em Refidim? Porque a bem da verdade, na fila do pão, todo mundo é igual. Porque Israel bem que merecia o bordão de Deus, o juízo de Deus. Se Deus virasse contra aquele povo ali e os destruísse, ninguém podia dizer que Deus é injusto. Nós não somos salvos porque nós somos melhores do que ninguém. É graça. Mas há aqueles que ali na fila do pão, há aqueles ali que em Refidim são como Amaleque, são obstinados. É gente que acha que se resolve, é gente que acha que não precisa de Deus, e que segue a sua vida, e que toma suas próprias decisões, no máximo uma religiãozinha, no máximo frequentar um culto, dar uma ouvida ali, mas a segunda-feira as decisões não são conforme Deus, são conforme o seu próprio coração. Irmãos, se for para seguir o seu coração, é perda de tempo, ficar vindo na igreja. E é estranho dizer assim, né? Parece que um pastor não podia dizer uma coisa dessa. Mas a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se mais. E aquele que é limpo, limpe-se mais. Mas Deus está querendo que você se suje? Não. Ele está dizendo que a coisa é radical, que você não pode, uma hora está se sujando, outra hora está se limpando. Ele diz, caminhe em direção à santidade. Você não foi chamado para a imundícia, você não foi chamado para o pecado, nem eu. Nós precisamos, irmãos, esse que prega aqui é um carente da graça de Deus todos os dias, do perdão de Deus todos os dias, e eu tenho tido a assistência de Deus, e eu sei que muitos de vocês aqui, se não todos, sabem o que é a assistência de Deus para levantar você quando você precisa. E quando Deus se revela, aí Ele revela quem nós somos. Agora tem uma cena aqui, ainda em Refidim, que eu preciso compartilhar com vocês antes de encerrar. E essa cena, ela está no capítulo 18. Porque é interessante, porque ali a gente vê Deus salvando, ali no capítulo 17 a gente vê salvando Israel. E aí você pode dizer assim, mas Israel é o povo escolhido de Deus. Amaleque representa as outras nações que são inimigas de Deus. Mas será que é assim? Não é, irmãos. Olha o que acontece aqui, capítulo 18, a partir do verso 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel e ao seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, e a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Então o que aconteceu até aqui? Veio Jetro, a gente não sabe quando, Moisés tinha mandado a esposa dele com os filhos para casa, né? Talvez aquele movimento todo ali no Egito, né? Ele não tinha residência no Egito, é uma coisa meio complicada, talvez tenha sido ali, a Bíblia não fala, mas ele tinha mandado de volta a mulher e os filhos para a casa do sogro, enquanto aquilo tudo estava transcorrendo ali. E aí chega e encontra, o sogro vem trazendo a mulher, agora está, né, tudo resolvido, já saiu, vou levar a minha filha para o marido dela, vou encontrar com ele. Eles se encontram aqui, né, esse verso 7 aqui
Aquele momento de, se beijaram ali, como é que vai? Oh, que saudade, quanto tempo, que beleza e tudo. Aí veja, o verso 8 é uma chave. Olha o que o verso 8 diz. Veja, entraram na tenda, tenta imaginar a cena. Lá dentro da tenda, contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Irmãos, essa palavra aqui no verso 8 é muito interessante. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó. Você consegue imaginar? Porque o que é contar? Contar é assim mesmo, 1, 2, 3, 4, isso é contar. Contar aqui é como enumerar. Ele disse assim, olha, tudo começou assim, Deus começou a agir dessa forma, e o meu encontro com Deus foi assim, e a ação de Deus me levou ao Egito dessa maneira, e Deus disse para eu falar isso, e Deus então, você está entendendo, irmão? A primeira coisa que Deus fez, a segunda coisa que Deus fez, a terceira coisa que Deus fez, e depois Deus fez isso, e depois Deus fez aquilo, e depois Deus fez aquilo outro. Enquanto Jetro ouvia aquilo, era muito mais do que o que ele tinha ouvido à distância. Ali estava alguém que tinha um relacionamento com Deus, que tinha vivido aquelas experiências com Deus, que conhecia Deus face a face, que dizia para ele: Deus é de fato o Deus dos deuses, Deus está acima de tudo. Veja como Ele agiu na minha vida, veja como Ele agiu na vida desse povo. E à medida que ele foi ouvindo, algo acontece na vida de Jetro. O que Jetro sabia até então? Jetro sabia de muito tempo, desde que ele conheceu Moisés, que chegou lá foragido na casa dele. Ele sabia que o povo de Israel era escravizado no Egito. Ele sabia que Moisés tinha sido um fugitivo de lá. Depois ele sabia que Moisés tinha tido um encontro com Deus. Jetro respeitou. Você teve um encontro com Deus? Ele falou: eu tive um encontro na sarça, né? Aquilo ali é uma sarça, tá, irmãos? Simboliza esse momento dessa manifestação de Deus ali. Jetro observava aquelas coisas. Quem sabe, né, na cabeça de Jetro, quem sabe o Senhor era um outro Deus, porque Jetro era um sacerdote. E agora ele conhece o que Deus fez, ouvindo o testemunho de Moisés, e aquele testemunho dos feitos de Deus foi transformador na vida dele. E aí é que você precisa pensar, irmão, porque Deus nos chamou para contar os feitos de Deus. Algumas pessoas dizem para mim: pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei como falar de Deus, porque às vezes a pessoa acha que falar de Deus tem uma formulazinha, tem um jeito certo de falar, e aí ele acha que não sabe dizer. Mas, irmãos, falar o Evangelho é dizer da obra de Deus na nossa vida, é dizer não somente de um Evangelho que nós conhecemos, olha, a Bíblia diz isso, mas é dizer, a Bíblia diz assim, e realmente na minha vida tem sido dessa maneira, Deus realmente tem agido na minha vida dessa maneira, e daquela outra maneira. Contar, irmãos, enumerar. Tem uma música antiga que diz: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez.
É porque a gente às vezes não presta atenção, como Deus todos os dias se manifesta na nossa vida. Passa a ser comum o cuidado de Deus. É como a criança que todos os dias se alimenta, todos os dias come. Ela sabe que é só gritar que a mãe abraça, que o pai vem, que tem um alimento. Então aquilo é comum. Ela começa até a exigir e fica chatinha. Quando uma criança se torna exigente, ela fica chata, porque a gente já faz de boa vontade, já faz de amor, já faz o máximo, já faz o melhor. E aí quando ela vem querendo mais, é até chato, né? Nós precisamos contar as bênçãos, que teve mamadeira hoje, que teve carinho hoje, que teve cafuné de Deus, que teve paz da parte do Senhor. Quando Jesus curou o cego de nascença, Ele não curou imediatamente, de modo que o cego quando ele recobrou a vista, Jesus não estava perto dele. E aí foi um alvoroço, porque um cego de nascença, mas deve ser maracutaia, esse negócio deve ser cambalacho, traz o cego aqui, as autoridades, e aí, o que você me fala? Porque esse homem aí é pecador. Ele dizia, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego, e agora eu vejo. Às vezes as pessoas vão perguntar para você, mas e aí, você é crente, mas como é que faz isso e aquilo, como é que Deus isso? Às vezes você não sabe responder, mas você pode dizer, uma coisa eu sei, Jesus mudou minha vida. Uma coisa eu sei, eu não tinha paz e com Jesus agora eu tenho paz. Eu não sei, talvez eu não sei responder todas as perguntas que você tem, porque às vezes as perguntas que as pessoas têm nem são perguntas, são ataques. As pessoas nos atacam porque elas estão em sofrimento, elas estão ali feridas. Às vezes feridas como os egípcios estiveram feridos porque perderam o filho primogênito, e às vezes elas têm ódio de nós, e às vezes elas nos perguntam, não porque elas queiram saber, mas simplesmente porque elas querem deixar você numa situação difícil. Mas nós não temos que nos preocupar com isso, irmãos, porque quem peleja por nós é o Senhor. Quando era levantado o bordão, não era Israel que ficava mais forte, era o poder de Deus que derrubava os inimigos, é o Senhor quem está agindo. Então nós não temos que nos preocupar como é que nós vamos responder a todas as perguntas, porque senão a gente não fala do Evangelho com ninguém. Mas nós precisamos ter a simplicidade de dizer, na minha vida, eu sei o que é seguir a Jesus. Jesus mudou a minha história. Nós precisamos aprender a contar, e é quando nós contamos que as pessoas são transformadas. Nós contamos de um Evangelho que pode ser lido na Escritura, mas que precisa ser lido na nossa própria vida. Então, é que alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, e no final das contas ele vai estar ali, apresentando sacrifícios agora a quem? Ao Deus verdadeiro. Jetro foi convertido pelo Senhor. Irmãos, quando Deus se revela, Ele revela quem nós somos. A conversão de Jetro mostra que Deus sempre chamou e continua chamando as nações. Nós todos aqui, ninguém aqui é sangue de Abraão, não, mas corre nas nossas veias a fé de Abraão. Nós somos herdeiros da mesma herança pela fé. E assim como Jetro, que não era do povo de Israel, foi salvo, assim é maravilhoso ver Deus salvando de toda tribo, língua, povo e nação. Que maravilha! Até na genealogia de Jesus tem várias pessoas ali que nem eram originalmente de Israel, e Deus os constituiu povo, e Deus fez de você povo de Deus. A missão da igreja é contar os feitos do Senhor. Nós estamos aí até de aniversário, né? E semana que vem nós vamos falar mais sobre isso, sobre a nossa missão. Quero muito que você esteja aqui na semana que vem para ouvir essa palavra, para revigorar o seu coração, para nós nos fortalecermos na nossa missão. Jetro se revela ali um escolhido de Deus. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas para você. Quem é você em Refidim? Você que se achega à presença de Deus. Esse é um lugar onde se manifesta a presença de Deus, não por causa das paredes, mas por causa das pessoas que estão aqui, porque diz a palavra de Deus que quando nós nos reunimos em nome do Senhor, o Senhor está ali, de modo que o Senhor está aqui nesse lugar. Esse é um lugar para você ter um encontro com Deus. Quem é você diante da presença de Deus? Será que você é um inimigo da cruz de Cristo?
como Amaleque, uma pessoa perversa. Se assim for, eu lamento dizer, você será destruído. O Senhor vai destruir e vai lançar no lago que arde com fogo e enxofre. Mas talvez você seja um rebelde que precisa ser quebrantado, como o povo de Israel, rebelde sim, mas amado por Deus. Então, ao invés de achar que você é um Amaleque, pense que talvez você seja uma pessoa rebelde, mas que foi quebrantado e tem sido quebrantado pelo Senhor. Nós somos pessoas que nos quebrantamos por causa dos nossos pecados. Se você é uma pessoa que se entristece pelos seus pecados, significa que o Espírito de Deus age na sua vida. E é o Espírito de Deus que testifica que nós somos filhos de Deus. Então, você precisa hoje se prostrar diante do Senhor. E nós vamos para a ceia do Senhor daqui a pouco. Não há momento melhor do que esse para você se quebrantar diante de Deus. Se você é um estrangeiro diante do povo de Deus, talvez achando que não há lugar para você, hoje você teve a confirmação de que Deus traz de toda tribo, língua, povo e nação, há lugar para você, a porta está aberta para você. Jesus abriu essa porta, quando Ele mesmo foi rasgado, o véu foi rasgado, você tem acesso a Deus. Então agora é hora de nós orarmos ao Senhor, é hora de nós nos apresentarmos ao Senhor. Eu queria que os irmãos do louvor viessem aqui, eu gostaria que você ficasse de pé para fazer uma oração, e você que vai participar da ceia do Senhor de uma forma especial, pudesse refletir no que você vai fazer. Peço aos presbíteros que venham se assentar aqui junto comigo. Feche os seus olhos, vamos fazer essa oração. Ó Deus Altíssimo, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, como aquele povo estava ali em Refidim. Ó Deus, mas nós estamos aqui quebrantados, ó Deus, tremendo diante do Senhor. Ó Deus, sondando o nosso coração e vendo que somos pecadores e precisamos do Teu perdão. Deus, vendo que o Senhor é um Deus sério, um Deus que não nos chamou para uma vida de pecado. Nós sabemos que o Senhor nos chamou para a santificação, ó Deus, por isso nós nos quebrantamos ainda mais para pedir perdão pelos nossos pecados, para pedir, Senhor, que o Senhor nos aceite na Tua presença, especialmente agora que nós vamos participar da ceia do Senhor. Deus, que nós possamos fazer desse momento uma renovação de compromisso, uma renovação de aliança, uma renovação de propósito, com a certeza de que o Senhor age para a salvação do Teu povo. Agora, Deus, abençoa-nos nesse momento tão sublime, ajuda-nos, ó Deus, a entender aquilo que nós vamos viver agora, no nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz, em Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo, repreendendo por um lado a igreja, e por outro lado ensinando a igreja, como é que nós devemos participar da ceia do Senhor. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Veja que maravilha! O juízo de Deus sobre nós é para nos corrigir, não para nos lançar no mesmo destino do mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Amados, vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. E se você é membro de uma igreja evangélica, se você está em comunhão com a sua igreja, é batizado, esse é o momento para você. Se você não está em comunhão com a sua igreja, não é batizado ainda, não está nesse compromisso, esse é o momento para você desejar essa comunhão. Porque se você deseja essa comunhão, é porque Deus já está religando você, porque Ele já está trabalhando no seu coração, porque Ele já mostrou para você a vida e Ele tem chamado você como filho, como filha. Então creia que você está num processo de restauração de Deus. Mas não deixe, se você está em comunhão, de participar. Se você entrou aqui entristecido pelo pecado, o que a Bíblia diz é que você, ao se examinar e encontrar o pecado, você confessa, e com o coração quebrantado você participa. Não adianta você falar, hoje eu não vou participar, porque não é isso que Deus está dizendo para você fazer. Deus está dizendo, conserte, restaure o compromisso e participe, porque eu quero abençoar você. Mas se você vem sem o desejo de restaurar sua vida com Deus, sem o desejo de cumprir os seus compromissos com Deus, então isso se torna morte para você. É isso que a Bíblia fala. Tem gente que adoece por causa disso, tem gente que até morre porque não respeita o que nós vamos fazer agora. Então é um chamado solene de bênção, e só é maldição se você desprezar esse momento e fizer isso aqui com desleixo, com desdém, sem reconhecer que nós estamos tratando aqui daquele Jesus ferido por nós, daquela rocha que foi ferida, daquele Jesus na cruz. Se você entende isso, é bênção para você, porque a morte de Jesus é a nossa vitória. Na morte de Jesus nós temos a nossa vitória, irmão. Não foi na ressurreição não, tá bom? A ressurreição é de crer que nós vamos ser ressuscitados como Ele, mas foi na morte que Ele venceu. Ele já venceu ali, Ele não venceu no terceiro dia não, Ele venceu ali, porque ali estava crucificado todos os nossos pecados, ali nós fomos perdoados, ali nós fomos salvos. Então é por isso que o símbolo não é relacionado à ressurreição, é relacionado à morte. Ele colocou o símbolo da morte, porque na morte de Jesus nós recebemos a nossa vida. Vamos agora orar, depois nós vamos cantar uma canção e você vai poder se aproximar. O diácono Marcelo vai orientar aqui para a gente vir, vem pelo meio assim, ó, e volta pela lateral, por favor, para a gente poder fazer com ordem. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor fala tão sério conosco, mas com tanto amor. O Senhor fala sério conosco, mas com tanta entrega da parte do Senhor. Obrigado porque a tua entrega foi sem reservas. Assim também, ó Deus, nós aqui diante do Senhor pensamos na entrega que queremos fazer, e eu quero que a minha entrega seja completa ao Senhor. Ó Deus, eu sei que eu sou um pecador, preciso do perdão do Senhor, preciso de santificação, preciso melhorar, mudar a minha vida, cada dia eu preciso mais do Senhor. Todos nós que estamos aqui, Deus, suplicamos ao Senhor por mais intimidade com o Senhor, por um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor. Agora, Deus, obrigado pela palavra que restaura. Pessoas que receberam essa palavra hoje, que ouviram com muita clareza como é grande o amor do Senhor para com eles, como o Senhor tem tratado com bondade, não com maldade, não com juízo, não com dureza, mas com benignidade. Estamos hoje reconhecendo diante da ceia do Senhor que o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, perdoa sim os nossos pecados e nos dá a graça de participar agora com liberdade, em nome de Jesus. Aleluia, que música linda, né, irmãos? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e um outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava.
Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Salva-te a ti mesmo. Satanás disse isso para Jesus o tempo todo, lá na tentação. Não, faça isso não. Pedro um dia disse: tem pena de ti mesmo, Jesus. E Jesus disse: arreda, Satanás, não cogita das coisas de Deus, sim das dos homens. Porque Jesus não queria salvar a si mesmo, ele queria salvar nós, irmãos. É por isso que ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor que nos chama a perdoar 70 vezes 7, quanto mais Ele nos perdoa. Creia na graça do Senhor Jesus, aceite o perdão de Deus e tome agora o pão e o vinho e glorifique a Deus por esse amor inexplicável na sua vida. Obrigado, Jesus, porque ao invés de nos dar o juízo, Tu nos deste alimento espiritual. E agora, alimentados, ó Deus, pela palavra, alimentados pelo Espírito do Senhor, alimentados na fé que é dom de Deus, nós Te agradecemos, porque nós cremos que somos perdoados. Eu oro por aquele que hoje faz um compromisso com o Senhor, para que se mantenha no caminho, ó Deus, para que dê o próximo passo, ó Deus, para que seja um membro, não apenas um membro da igreja local, que é a ordenança do Senhor, mas seja um membro do corpo de Cristo. Deus, estende a Tua mão sobre nós e nos abençoe, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus que está espalhado por toda a terra e que um dia vai ser reunido para se encontrar contigo nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Que assim sejamos abençoados, que essa semana seja uma semana de bênção para nós, ó Deus, porque dependemos de Ti, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, irmãos. Vamos para casa felizes, com a graça de Jesus nas nossas vidas, amém?